Primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, no seu capítulo 29, a partir do verso 9, nós encontramos a oração que Davi fez quando estava passando o governo, a direção de Israel para o seu filho Salomão, e também a incumbência de Salomão construir o templo ao Senhor. E ele diz palavras de grande profundidade, palavras de uma pessoa que tinha um grande conhecimento, uma intimidade com Deus, conhecia Deus. Por isso, ele podia expressar palavras profundas a respeito da pessoa de Deus, do seu caráter, do seu ser. Ele dizia, primeiro Crônicas 29, 9, e o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria, pelo que Davi louvou o Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua és, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Riquezas e glórias vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão todamos. Porque somos estranhos diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há outra esperança. Senhor, Deus nosso, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações, e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Senhor, Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva isso para sempre no intento dos pensamentos do coração de teu povo, e encaminha o seu coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer tudo, e para edificar este palácio que tenho preparado. Então disse Davi a toda a congregação: Agora, louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais, e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e perante o rei. Uma pessoa para escrever essa oração, para dizer essa oração, é uma pessoa que só pode fazer isso quando tem uma profunda capacidade, percepção
de conhecer a Deus. E Davi, ele é considerado o homem segundo o coração de Deus. Apesar de suas fragilidades, suas fraquezas, das abominações e dos pecados que ele cometeu contra Deus, ele tinha um coração compungido, um coração quebrantado, e ele foi restaurado por Deus, e agora, no final da sua vida, ele vai dizer essas palavras que são profundas, a percepção que ele tinha sobre Deus, a sua supremacia, sua realeza, sua divindade, de dizer que Deus é soberano e dizendo dessa maneira que Deus é Deus, onipotente. No Salmo 115, no verso 3, ele diz: mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Governa as nações, estabelece reinos, derruba impérios. Então este mundo está no controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, nos seus versos 15 a 17, ele diz: a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja a honra e o poder sempre eterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Assim, o Senhor Jesus Cristo também, na sua oração que ensinou aos seus discípulos, em Mateus capítulo 6, verso 13, ele diz na parte final: e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Essa percepção é algo que nós também precisamos ter. Como você tem o conceito de Deus? Alguns pensam que Satanás está derrotando a Deus. A grandiosidade de Deus, podemos dizer, é absoluta, irresistível, infinita. O direito de Deus é igual àquilo que foi falado pelo profeta, o direito do oleiro sobre o barro. Ele tem o direito de moldá-lo de qualquer forma. Daí a importância de termos um conceito bíblico a respeito de Deus. O Senhor Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, nos seus últimos momentos, ele pôde dizer em João capítulo 17, verso 3: e a vida eterna é esta, que te conheçam ao único Deus verdadeiro e a seu Filho a quem tu enviaste. Propósito de estudarmos a palavra de Deus. Propósito de estudarmos, que podemos chamar de teologia, é a doxologia. Que palavra é essa? Uma palavra grega que significa glória, louvor. Essa palavra doxo. E a palavra logia significa estudo ou palavra. Então, glória mais palavra, louvor e glorificação, nós estudamos com o objetivo de louvar a Deus. E é isso que nós
encontramos aqui nessa porção lida que Davi escreveu: Tu és, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Davi reconhecia o poder de Deus, um poder que é exercido conforme Ele quer, quando Ele quer e onde Ele quer. Por exemplo, a Bíblia nos fala a respeito de Faraó e o cativeiro de Israel. Faraó impedia Israel de sair do seu cativeiro, mas Deus interviu através de Moisés e Arão, e chegou o momento que Faraó não resistiu e concordou com a saída do povo de Israel. Quando Israel estava andando pelo deserto, os amalequitas atacaram Israel, mas o poder de Deus prevaleceu. Quando Josué adentrou a terra prometida, a cidade de Jericó barrava o avanço dos israelitas. Era uma cidade extremamente fortificada, mas Deus interviu e os muros caíram, e assim o povo de Israel foi vitorioso. Nenhuma outra cidade a Bíblia relata que foi conquistada desta maneira. Deus manifestou o seu poder naquele momento através da sua soberania, da sua estratégia, e nós vemos que depois as outras cidades elas foram tomadas à base da espada. Então Deus tem as suas características que nós não podemos entender e só podemos glorificar o nome excelso, soberano de Deus. Quando Davi livrou o povo de Israel daquela afronta do grande gigante filisteu Golias, Deus interviu através de Davi. Quando Daniel foi jogado injustamente na cova dos leões, as bocas dos leões foram fechadas, porque Deus interviu. Quando aqueles 3 moços foram jogados na fornalha ardente, Deus interviu. Deus faz da sua maneira. Nós não temos um jeito, um catálogo do agir de Deus. Mas, às vezes, vemos, como está escrito em Hebreus, capítulo 11, nos seus versos 36 e 37, nós vemos escrito o seguinte: e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Então outros tiveram que passar por grandes provas. Estevão, por exemplo, foi apedrejado. Tiago foi morto por Herodes. Pedro foi libertado da prisão. Então Deus delega seu poder da maneira que Ele quer. Deus pode também oferecer o seu poder como ofereceu para um personagem no Antigo Testamento, em Gênesis, como foi Matusalém, que foi uma pessoa de grande vitalidade, de sobrevivência. Deus delegou o seu poder para Sansão através da sua força física. Então Deus faz aquilo que lhe apraz. Uma outra característica que podemos encontrar a respeito de Deus é a sua misericórdia. A misericórdia não é um direito ao qual o homem faz jus.
A misericórdia é aquele adorável atributo de Deus, pelo qual ele tem compaixão dos miseráveis e os alivia. O Senhor Jesus demonstrou isso em João capítulo 5, quando ele compareceu naquele tanque de Betesda. Existiam vários doentes ali, mas o Senhor olhou para um deles, que era um paralítico, que estava ali há 38 anos, aguardando o momento de vir o anjo e ele poder entrar naquele tanque para ser curado. E o Senhor teve compaixão daquele homem e o curou. Então o Senhor utilizou de misericórdia para com aquele homem naquele momento. Também podemos dizer uma outra característica de Deus a respeito da sua graça. Infinita graça, maravilhosa graça. A graça é dada aos que não a merecem. Sim, para os que merecem o inferno, a condenação, como a Bíblia fala que nós estamos debaixo da ira de Deus, que o salário do pecado é a morte, que sem Jesus nós estamos perdidos, mas pela grande misericórdia o Senhor nos concede graça. A graça é o contrário da justiça. A justiça demanda que a lei seja aplicada de maneira imparcial. A justiça não escolhe pessoas, não oferece favores, não mostra piedade e desconhece a misericórdia. A justiça de Deus, ela foi, no caso, implacável, quando o Senhor Jesus Cristo pôde dizer para o Pai: Pai, se fosse possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não tinha jeito. Para ser cumprida a justiça de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele se ofereceu como justiça para nós, para que através da sua justiça nós pudéssemos receber a sua graça. Por isso o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5, verso 21, para que, assim como o pecado reinou na morte, então o pecado ele conduz à morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. O Senhor Jesus Cristo, ele oferece essa graça. A graça não se ganha, nem se merece, então ninguém tem direito a ela. A graça é uma dádiva, ninguém pode exigi-la. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 tem um resumo maravilhoso que o apóstolo Paulo fala a respeito da salvação, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então, a fé é que nos proporciona, e isso não vem de vós, não é próprio do ser humano, é um dom de Deus, diz o apóstolo Paulo. Nós podemos ter uma fé natural, mas a fé transformadora que nos dá a salvação, que nos faz novas criaturas em Cristo Jesus, é um dom de Deus, porque o Senhor Jesus disse em João capítulo 16 que ele enviaria o Espírito Santo e ele vos convenceria do erro, do pecado, da justiça e do juízo vindouro. É o Espírito Santo que opera no coração humano e dessa maneira oferece a graça. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Por isso, prezado ouvinte, você precisa ter essa doxologia na sua vida. Se você conhece verdadeiramente a Deus, a nossa vida neste mundo é oferecer glória, louvor
ao nosso Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo passou por este mundo, os chamados fariseus, saduceus, foram deixados a trilhar seu próprio caminho, um caminho religioso dos seus pontos de vistas, enquanto publicanos, meretrizes, pecadores foram atraídos pelos laços divinos do amor que o Senhor Jesus demonstrou. Por isso que quando o Senhor Jesus Cristo nasceu, não vieram grande pompa, não vieram os anjos nos palácios, mas vieram aos pastores, às pessoas humildes. Vieram aqueles magos do Oriente anunciando que o Messias iria nascer. Por isso, tenha consciência da grandeza de Deus. E Deus está no controle de todas as coisas. Que a sua vida seja uma vida de glorificação a este Deus que nos tem oferecido o seu grande poder, sua grande graça, sua misericórdia para conosco, nos entregando Jesus Cristo para ser o nosso substituto. E assim, como diz Paulo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.